Ok. Então, bem-vindos, né, para mais um encontro. Eu queria retomar alguma coisa do encontro passado. Vocês viram então, né, que São Tomás diz que aquele que não duvida é como alguém que caminha e não sabe onde chegar. Se nós queremos conhecer a verdade, esse é o ponto, né? Se nós queremos conhecer a verdade, nós devemos conhecer também aquilo que nega a verdade, né? Então, então conhecer que aquilo que nega a verdade é negado pela verdade. Esse é o ponto de partida da filosofia. Porque se alguém diz, né, que não há verdade nenhuma, que tudo é relativo, etc., então não vale a pena filosofar, né? Filosofar no sentido clássico de conhecer as coisas pelas suas causas últimas, né? A filosofia, então, se torna apenas uma ciência, né, no mesmo nível de outra qualquer, ou até no nível inferior, como auxiliar, das ciências. Então, se a filosofia quer a verdade universal, né, conhecer todas as coisas pelas suas causas últimas, né, verdade universal, ela deve instaurar uma dúvida universal, né? Será que a verdade existe? Alguém poderia dizer que a verdade não existe, mas se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe. Logo, a verdade existe, né? Se é verdadeiro que a verdade não existe, a verdade existe, ou seja, não há como fugir da questão da verdade. Essa questão aqui, né, da verdade, como eu poderia dizer, não é apenas, não se reduz apenas a um jogo de palavras, nem mesmo a um jogo de lógica, né? Isso tem consequências ontológicas profundas, ou tem alcance ontológico profundo, né? Porque quem nega universalmente a verdade não existe, ele só pode se fundamentar, é uma questão de fundamento, né? Ele só pode se fundamentar na verdade. Então vocês vejam que o quadro da verdade, o horizonte da verdade, ou paraíso da verdade, né, é aquilo no qual nós estamos colocados e não podemos fugir, do qual não podemos fugir, né? Então é inevitável que falemos da verdade. Agora eu gostaria de notar o seguinte: essa verdade que nós descobrimos que existe não pode não existir, porque ela nega a sua negação, essa verdade é uma verdade formal. Ela não diz nada ainda sobre verdades particulares ou conteúdos particulares da verdade. Ela fala da verdade enquanto tal. Nós estamos no horizonte do verdadeiro, o nosso espírito tem um vínculo com essa verdade que nós podemos chamar de formal ou de transcendental, né? Mas ainda não sabemos nada de conteúdos particulares verdadeiros. Mas, pensando bem, o fato de estarmos no paraíso da verdade é já um conteúdo. O fato de nosso espírito estar vinculado à verdade é já um conteúdo, mas é um conteúdo diverso dos conteúdos particulares, né? É um conteúdo verdadeiro.
Né? E isso deve dizer muita coisa ao filósofo, né? Quer dizer que, por mais que sejamos limitados, por mais que vivamos na Terra, Terra aqui é sinônimo de finitude, de limitação, de relatividade, né? Por mais que vivamos na Terra, nós vivemos também no paraíso da verdade, né? Vivemos acima da Terra. Então, essa dualidade existe, né, no ser humano. De um lado, ele é ligado à finitude, de outro lado, ele é ligado à infinitude, à verdade enquanto tal, né? Ao que há de mais universal, né? Eu gostaria de saber de vocês se isso tá claro, se existe alguma dúvida a respeito. O padre, escutando? Sim, Queria entender uma questão sobre a parte de duvidar da verdade. Claro que a gente está trabalhando numa questão mais filosófica, mas entrando para a teologia, como que a gente, como pode dizer, deixa. Esqueci, fugir a palavra, mas, por exemplo, não é algo virtuoso na fé você duvidar das verdades de fé. Mas aí como é que a gente, a palavra conciliar? Conciliar essa dúvida, a busca da verdade já com a questão já dos dogmas religiosos. sim, a questão do conhecimento de fé, né? Aí nós mudamos de nível de conhecimento. O conhecimento de fé, ele se dá porque nós achamos que existe uma autoridade, essa autoridade é infinitamente mais sábia do que nós, mais verdadeira do que nós, e essa autoridade nos disse certas coisas que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, ou seja, nós não temos evidência intrínseca dessas coisas que nos foram ditas pela autoridade, mas aceitamos como verdadeiras, embora não as vejamos. Né? Ver aqui é o ver intelectual, é a evidência intrínseca. Né? Nós não vemos, mas aceitamos em virtude da autoridade, né? Que é sumamente inteligente e sumamente verdadeira, no caso, Deus. Né? Uma vez que eu me instalo a partir da fé nesse campo aí regido pela autoridade revelante, aí não tem mais por que eu duvidar daquilo que a autoridade diz, né? Mas até mesmo para esse conhecimento de fé, eu tenho que ter alguma motivação racional, né? Eu tenho que, vamos dizer, ter alguma dúvida, vamos colocar assim, em relação a qual é a autoridade na qual eu posso confiar, né? Santo Agostinho diz, né? Eu não encontrei nenhuma autoridade maior do que Cristo. Então, por isso eu aceitei Cristo, né? Eu aceitei tudo que ele diz e tudo que ele diz através da sua igreja, etc. E aí, então, ele se instala no coração da fé, né? Aí, a partir da aceitação da autoridade, o problema da dúvida já não se coloca em relação ao conteúdo que a autoridade revela, tá certo? Agora, no caso da filosofia, nós não temos outra autoridade a não ser a razão. Isso é filosofia. A filosofia pode ser ajudada pela teologia? Pode,
mas se trata sempre de uma ajuda extrínseca, não é? Jacques Maritain chama de regulação externa ou regulação negativa que a teologia exerce sobre a filosofia, né? Uma pessoa que crê, né? É um cristão católico, crê, aceita a autoridade de Deus, mas ao mesmo tempo é filósofo, né? Então, essa pessoa, ela não pode tomar a filosofia por teologia, nem a teologia por filosofia. São âmbitos distintos. Mas ela pode, sim, porque crê, deixar que a teologia exerça um controle negativo sobre a filosofia. O que significa esse controle negativo? A teologia pode dizer à filosofia: olha, não avance por esse caminho porque a verdade não está aí. Isso a teologia pode dizer. E aí então a filosofia vai ter que mostrar o conteúdo que ela produz ou que ela reconhece, né, como evidente, intrinsecamente evidente. Se ela avança para um campo que a teologia nega, regulação negativa, a filosofia do cristão, então, é chamada a ver se naquele campo existe, de fato, evidência intrínseca. Se a teologia nega aquele campo, certamente não haverá ali evidência intrínseca, não haverá argumentos decisivos, concludentes, não é? Então a filosofia deixa aquele campo, né? Não sei se te ajudou aqui essa explanação. Ajudou sim, padre. Sobre esse vínculo, que isso é muito importante, né? Esse vínculo do nosso espírito com a verdade. Isso aqui é um dos conteúdos decisivos, né? Um dos fundamentos mesmo do filosofar. Está claro? O padre Lima Vaz, né, filósofo brasileiro, jesuíta, morreu no ano de 2002, escreveu um artigo, deixa eu me ver aqui o título do artigo. Ele escreveu um artigo intitulado A Linguagem da Experiência de Deus, tá certo? E o que ele chama de experiência de Deus nesse artigo? Ele distingue a experiência de Deus não é, propriamente dizendo, a experiência do sagrado, porque o sagrado ele se manifesta no mundo através de um evento, de um ente mundano, não é? Como para as religiões arcaicas, né? Havia árvores sagradas, rios sagrados, né? Por que que as árvores, de modo especial os carvalhos, eram tidos como sagrados? Por causa do simbolismo, né? As religiões arcaicas, também as arcaicas, vai dizer Mircea Eliade, elas trazem algum conteúdo de pensamento, certo? O carvalho, por exemplo, pode ser tido como uma manifestação do sagrado porque ele remete à grandeza, à fortaleza, né? Algo que ultrapassa a relatividade do mundo, algo que ultrapassa a nossa vida na Terra. Remete a isso, né?
Então, a experiência do sagrado é sempre a experiência de algo que nos remete, não é? Nos remete ao mundo divino, né? Nos remete àquilo que é superior à terra, né? Nos remete ao paraíso, vamos dizer assim. Agora, a experiência de Deus para Lima Vaz não é essa experiência do sagrado propriamente dizendo, né? É claro, eu fazendo a experiência sagrada, eu posso ser remetido a Deus, mas a experiência de Deus como tal é de outro nível. E aqui ele se mostra, né, que a experiência de Deus se dá em um nível propriamente filosófico, né? Se dá, mas isso não quer dizer que o não filósofo não faça essa experiência. Ele faz constantemente, só que não sabe nomeá-la, né? O filósofo nomeia de algum modo. Então, o que que seria a experiência de Deus para o Padre Vaz? Seria a experiência do sentido radical. E- ou seja, é mais ou menos aquilo que eu falei a respeito do paraíso da verdade, né? Nós estamos num paraíso, né? Num paraíso. Eu chamaria de paraíso da verdade, o Padre Vaz chama paraíso do sentido. Por quê? Porque nós, assim como nós não podemos negar a verdade, nós não podemos negar o sentido. Se eu pretendo negar o sentido, o que que acontece? Por exemplo, se eu pretendo colocar o caos como originário, a irracionalidade como originária, o que que acontece? Eu tenho que colocar o caos ou a irracionalidade dentro do campo do sentido. Senão não faria sentido nenhum eu falar do caos ou da irracionalidade como originário. Então vejam que o campo do sentido ele está sempre além de toda a nossa negação do sentido. Qual que é a maior negação do sentido? É dizer que no início, em vez de haver o logos, né, há a não razão, o não logos, a irracionalidade, o caos. Mas se eu digo isso, eu estou dizendo dentro de um quadro de sentido. Então, esse nosso vínculo com o sentido, Padre Vaz vai dizer com sentido radical, é o nosso vínculo com Deus, e essa é uma verdadeira experiência de Deus, né? É a verdadeira experiência de Deus. É impossível dizer o não sentido radical. Deixa eu ver aqui se eu acho um trecho em que pode- um trecho que podemos ler aqui, não é? O Padre Vaz aqui. Vocês viram a diferença aqui de experiência do sagrado e experiência de Deus na visão do Padre Vaz, né? A experiência do sagrado é sempre a experiência de uma coisa, de um ente, entre outros, que me remete ao divino. Agora, a experiência de Deus mesmo não é a experiência de uma coisa, é a experiência do transcendental do sentido, que me abarca, abarca tudo, né? É a condição de possibilidade da minha expressão, tá certo? O Padre Vaz vai dizer: se historicamente a experiência religiosa encontrou nas suas formas mais altas uma expressão teológica,
No entanto, a experiência de Deus não é estruturalmente uma experiência religiosa. Eis a proposição que nos fica por demonstrar. Para isso será necessário e suficiente que explicitemos a experiência de Deus no seu teor autêntico, como experiência do sentido radical. Mas antes é conveniente precaver aqui um equívoco. É evidente que a experiência religiosa, como experiência do sagrado, é igualmente a experiência de um sentido, e mesmo de um dos sentidos fundamentais da vida humana. Ela cobre uma das regiões mais vastas do universo, especificamente humano, dos símbolos. Vemo-la assim como uma experiência universal e permanente na história. Mas o sentido de que falamos na experiência de Deus não é a soma de sentidos parciais, operação noética filosoficamente impraticável, que resulta no que Hegel chamava de mal infinito. Nem um sentido entre outros. Trata-se do sentido radical ou absoluto na acepção mais estrita. O problema consiste em saber se o homem é capaz da experiência de um tal sentido ou se, por um artifício da linguagem, não se trata de um ilusório jogo de espelhos na superfície das palavras, de um sentido sem sentido. Como vimos, a experiência humana, estruturada entre os polos da presença e da consciência, distribui a multiplicidade das suas expressões, da sua linguagem, no espaço intencional circunscrito pelo mundo, pelos outros e pelo eu. Se a experiência do sentido radical é possível, que forma de expressão será adequada para traduzir a sua presença? Um modelo do universo ou da sociedade, um símbolo do eu, um estudo do vocabulário das teologias e das místicas tradicionais mostra-nos a riqueza surpreendente de expressões que a experiência do sagrado forneceu à experiência do sentido radical. Lembremos-nos do dogma cristão no seu discurso sobre Deus Criador, Deus Trino e o Deus pessoal. Mas a dissociação histórica que se opera aos nossos olhos entre o sacral e o teológico, entre a experiência religiosa e a experiência de Deus, nos obriga talvez a buscar, para a expressão do sentido radical, uma linguagem que a purificação dos resíduos do sacral e do religioso se faça mais rigorosa e vigilante. É evidente, porém, que tal linguagem deverá ser construída sobre o fundamento necessário da possibilidade da universalidade da experiência de Deus como experiência do sentido radical. Ora, a possibilidade de uma experiência pode ser estabelecida de duas maneiras: ou mostrando presentes na estrutura da consciência suas condições transcendentais e constitutivas, ou cumprindo efetivamente a experiência. No primeiro caso, a possibilidade da experiência é estabelecida de direito, no segundo, de fato. Pelo primeiro caminho, se alcança a experiência como possibilidade universal. Pelo segundo, a experiência é um fato particular, cuja repetibilidade e possível universalização supõe exatamente o estabelecimento de suas condições de possibilidade. Então, ele quer provar aqui, né, de direito, que nós fazemos a experiência de Deus como sentido radical. É claro, portanto, que não será o fato de uma experiência particular de Deus, na medida em que possa ser verificado, que nos irá conduzir à possibilidade da experiência de Deus como experiência universal do sentido radical. Por outro lado, tal possibilidade não deverá ser estabelecida através de longas e complicadas operações de crítica da experiência como tal ou do conhecimento. A experiência de Deus não é um luxo espiritual, não é uma construção intelectual,
cujo desenho apenas os iniciados de uma gnose privilegiada poderão seguir. Deus não é um fabuloso e distante além que se alcança somente através de sutis e complicados roteiros especulativos e místicos. Se distingue a experiência religiosa como experiência do sagrado e a experiência de Deus como experiência do sentido radical, então a experiência de Deus não se encerrará numa dimensão particular da experiência, mesmo que se trate de uma dimensão fundamental. Ela deverá ocupar o espaço total onde as dimensões da existência e da experiência se desdobram. Sabemos que esse espaço é circunscrito pelos limites do mundo, do outro e do eu. Ele se articula entre os polos de uma presença e de uma expressão. Qual que é o nosso espaço total, né? É o espaço do mundo, do outro e do eu. E é nos expressando, né, nesse espaço de totalidade que nós fazemos a experiência do sentido radical. Então, é o espaço mesmo da linguagem e do seu conteúdo. Ora, o que caracteriza a experiência de Deus é que ela experimenta nesse espaço uma presença onipresente, a presença mesma do sentido radical. Experiência absolutamente única. Trata-se, com efeito, de uma presença que não se desvela. O desvelamento de uma presença no espaço da experiência é sempre o recorte de uma particularidade no fundo indeterminado dos sentidos possíveis. Mas a experiência do sentido radical, mas na experiência do sentido radical, estamos diante de uma presença analógica, na acepção rigorosamente filosófica do termo, que torna possível o desvelamento de toda a presença particular. Com efeito, nenhuma presença particular pode, por definição, ocupar o campo total do sentido. Por isso, por isso mesmo, o sentido radical, como presença onipresente, é rigorosamente transcendente a toda presença particular. E como as presenças particulares não se somam numa totalidade de sentido, o sentido radical é a um tempo presente e absolutamente transcendente. No entanto, ele não é inexprimível ou inefável, e eis porque podemos falar de uma experiência de Deus. Em toda linguagem dotada de sentido, em que uma realidade é dita, a presença de Deus é igualmente dita, dita junto, né? Vem a ser a experiência de Deus tem lugar na forma especificamente humana do discurso, em qualquer discurso nosso, né? E isso estabelece também o chão da filosofia para quem quer fazer filosofia, né? Se quisermos exprimir a mesma coisa per viam negationis, pela via da negação, diremos que a experiência de Deus é a experiência da impossibilidade de uma linguagem do absurdo radical do ser. Ela transpassa literalmente a existência inteira do homem, na medida em que existir humanamente é existir logicamente, é produção incessante de sentido, né? Então, esse é o artigo, é um trecho, né, do artigo sobre, intitulado, né, Linguagem e a Experiência de Deus. Linguagem e a Experiência de Deus foi recolhido nesse livro do Lima Vaz, né, Escritos de Filosofia 1, Problemas de Fronteira. É, Esse é um ponto importante, nós não tenhamos medo de empregar o nosso tempo em discuti-lo, né?
Então, experiência de Deus como experiência do sentido radical, né? Não de um sentido particular, não de uma coisa particular, mas do transcendental, né? Que nos envolve, que é a condição de possibilidade de todo sentido particular, né? Lima Vaz, no final do artigo, do trecho que lemos, vai dizer, né? Existir fazendo a experiência de Deus é existir logicamente, ou seja, existe um vínculo do nosso espírito, né? Com a verdade, né? Com o logos, né? Com a razão. Por isso, aqui, né, filosofia, como nós estamos fazendo agora, e teologia se unem, né? Porque no Novo Testamento, no livro de João, no Evangelho de João, está dito: no princípio era o logos. No princípio era o logos. Com isso, nós queremos, então, sedimentar, não é, as bases mais fundamentais do, do discurso filosófico, de qualquer discurso, isso aí vale para qualquer discurso, mas de modo especial, o discurso filosófico é o que nos interessa aqui, né? Bento XVI tem um argumento semelhante num artigo que ele escreveu sobre o cristianismo e o mundo das religiões. Não sei se alguém já leu esse artigo, né? O artigo se intitula, né, A Vitória da Inteligência sobre o Mundo das Religiões, uma coisa assim. Depois, quem quiser, eu posso até mandar esse artigo. No final do artigo, ele se dirige na mesma direção do Vaz, só que ele não explicita muita coisa, né? Mas ele lança a grande pergunta, né? Se o caos é o início, né? No princípio era o caos, é curioso que o caos só pode ser reconhecido como princípio pela razão do homem, né? Que o próprio caos teria produzido. Se ele é o princípio, tudo que vem depois é produzido pelo caos, né? Mas dizendo que o caos é o princípio, a razão humana produzida pelo caos é o único quadro, é o único horizonte em que o caos é reconhecido. Então nós estamos dando um sentido, né? Nós estamos dando sentido. E com isso, Bento XVI sugere, né, que a razão não pode não ser o primordial. A razão não pode não ser o primordial, porque até para quem pretende afirmar o caos como primordial, né, se dá essa contradição, né? O caos só pode ser afirmado pela razão. Vamos ver aqui. Muito bem, mais alguma questão? Então, nós vamos às 24 teses, né, da filosofia tomista. Essas teses foram elaboradas no início do século XX e aprovadas pela, pela Cúria Romana sob Bento XV, né, se não me engano. Creio que todos já tenham ouvido falar dessas 24 teses, né? É porque a escola tomista, né, ou os que se intitulam tomista, que se intitularam tomista ao longo da história,
Então, um autor às vezes tinha posições contrárias a outros autores, né? Uma, uma das questões sérias da história do tomismo é essa. Será que essência e existência são realmente distintas, né? Havia uns que defendiam que não, outros que defendiam que sim. Então, para dar uma interpretação, vamos dizer, oficial do pensamento de Santo Tomás, foram elaboradas essas 24 teses, né? Isso foi reconhecido pela Igreja, né, sob Papa Bento XV, certo? Ó, vejamos aqui, no início, né? As 24 teses tomistas foram aprovadas pelo Papa Pio X em 1914 e publicadas pela Sagrada Congregação de Estudos. Foram reafirmadas pelo Papa Bento XV, mediante a mesma congregação, ao 7 de março de 1916, como contendo a doutrina autêntica de Santo Tomás, devendo ser seguida nas escolas católicas como normas diretivas seguras, certo? Então, foram aprovados por São Pio X, mas foi com Bento XV que elas foram apresentadas como expressão legítima do pensamento de Santo Tomás, né? Como doutrina autêntica de Santo Tomás, devendo ser seguida nas escolas católicas, né? Deixa eu ver aqui a pergunta do Henrique. Deus é o sentido que dá razão aos sentidos particulares, correto? Isso mesmo. Os sentidos particulares nos levam a uma razão radical de alguma forma. Não é que os sentidos particulares nos levam, é que todo sentido particular só pode ser afirmado dentro de um quadro transcendental de sentido. É claro que os sentidos particulares podem nos levar no seguinte sentido, né? Nós, dizendo sentidos particulares, podemos tomar conta ou tomar, vamos dizer, podemos tomar consciência da nossa capacidade de reconhecer o sentido, ou dar o sentido, né? E fazendo essa, a partir dessa experiência dos sentidos particulares, nós podemos ver, recolhendo-nos em nós mesmos, que nós não podemos afirmar o absurdo radical, o absurdo total, certo? Então, nesse sentido, a experiência com os sentidos pode despertar em nós essa necessidade de reconhecer que nós não podemos afirmar o sentido, o absurdo radical. Não podemos afirmar o absurdo radical. E então aí é que nós tomamos conta, tomamos consciência de que há um sentido transcendental, que não se reduz de maneira alguma aos sentidos particulares. É mais ou menos o que se dá com as vias de Santo Tomás para demonstrar a existência de Deus, né? Nós vemos movimentos particulares, vemos que tudo que nós conhecemos se move, né? Todo sensível, todo mundo humano mundano se move, né? Mas a partir daí nós temos que dar um salto para explicar todo o movimento. E esse salto nos leva a um motor imóvel que não faz parte da série dos motores humano-mundanos, né? Para explicar os motores humano-mundanos, o movimento que se dá no mundo,
e no mundo natural e no mundo humano, nós temos que saltar. É como que se a razão estivesse assim, né, procurando a explicação e chegasse quase a uma sua exaustão, né? Exaustão. Então nós temos que reconhecer que há um primeiro motor imóvel, que não é o primeiro de uma série, mas ele é um motor universal. Assim também, analogamente, nós lidando com os sentidos, né, nós voltamos para nós mesmos e reconhecemos que não há possibilidade da afirmação de um caos radical, uma irracionalidade radical. Por quê? Porque nossa mente está ligada a um campo de sentido maior, universal, transcendental. Então não é a soma de sentidos particulares que nos faz reconhecer o sentido transcendental, mas é a explicação, né, do porquê, da nossa capacidade de dar sentido às coisas, essa explicação e a impossibilidade de não dar sentido, ou seja, a impossibilidade de afirmar um absurdo radical, é que nós reconhecemos o sentido transcendental. Assim como, né, não é a soma de movimentos que nos leva ao motor imóvel, né? Mas é a impossibilidade de os motores movidos explicarem-se a si mesmos. Então nós temos que dar esse salto, tá certo? É, ok, então vamos lá. A primeira tese, nós já falamos dela aqui, não é? A primeira tese é essa: a potência e o ato dividem o ente de tal modo que tudo que é ou será ato puro, que tudo que é, né, ou será ato puro, ou composto necessariamente de potência e ato como princípios primeiros intrínsecos. Então, a potência e o ato dividem o ente. O que isso quer dizer? É, tudo que nós vemos, tudo de que fazemos experiência, tem potência e ato, né? O próprio fato de algo existir já é um ato, né? Mas nós vemos que essas coisas que existem no mundo, no universo natural e no universo humano, nós vemos que todas essas coisas têm potências para outras coisas, né? Assim, o aluno tem a potência de receber a ciência, né? A árvore tem a potência de dar flor e fruto, tem a potência até de se tornar cinza, né? E assim por diante. Tudo é mesclado, né, de ato e de potência. Nada existiria, de fato, se não houvesse algum ato, certo? O ato, então, nós podemos dizer, né, que é uma perfeição realizada. E o que que seria a potência? A potência seria a capacidade de receber perfeições. Eu, como existindo, né, no mundo, sou alguma coisa ou alguém, né, em ato. Né? Em ato por quê? Porque eu tenho alguma perfeição. Se eu não tivesse nenhuma perfeição, eu nem existiria, né? A perfeição suprema de Santo Tomás é o ato de existir. As outras coisas são perfeições, né? Como o fato de eu ter estudado filosofia, né? O fato
de eu ser paz, tudo isso é perfeição. Mas nada disso, nenhuma dessas perfeições poderiam existir se não houvesse a perfeição suprema, que é o ato de existir. Então, o ato existe em tudo aquilo que está aí, né? Agora, nós não somos só ato, nós somos também potência, ou seja, temos capacidade de receber novas perfeições, né? Deixa eu ver aqui, o Eduardo perguntando, padre, somente o que podemos ver e que existe é o ato. A potência não existe na realidade, certo? É uma potência pura, pura, absolutamente pura, não pode existir, né? A potência existe a partir da existência de algo. Inclusive o mundo, né? O mundo criado. O mundo criado não existe necessariamente, mas existia como potência na mente de Deus que existia, né? Que é o ato puro. Então, o nada não pode existir, né? O nada não pode existir. E a potência absoluta, absoluta, não pode existir porque ela se confundiria com nada, né? Então, exato, o Henrique está perguntando, a potência é a abertura para o vir a ser. Sim, exatamente. Só que quando nós falamos de potência aqui, em filosofia, nós estamos falando de potência real, né? Não é que a árvore tenha potência de se tornar um ser humano, né? A árvore tem potência de dar flor, de dar fruto, tem potência de morrer, né? Aí ela deixa de existir como árvore. A potência pode estar ligada a um acidente ou pode estar ligada à própria substância. Numa árvore, quando morre, ela deixa de ser árvore, muda a substância. Uma árvore, quando produz flor, ela se atualiza, mas segundo o acidente. Uma árvore sem flor é árvore. A árvore com flor é a mesma árvore. A com flor, com um acidente, então ela se atualiza. Estava em potência para produzir flor, quando produz a flor, está em ato, sob esse aspecto, né, de flor. Vamos ver. E a potência pode chegar a nunca ser atualizada? Sim, existem potências que nunca são atualizadas, são potências reais, né? Só para dar exemplo, né? É, um ser humano tem a potência de ser um filósofo, no sentido rigoroso do termo. Mas alguns, ou a maioria, nunca chega a atualizar essa potência. Então, tudo que nós conhecemos, o conhecimento vem dos sentidos, né? Se não fosse pelo ministério dos sentidos, como diz Jacques Maritain, nós não poderíamos conhecer as coisas, nada, né? Tudo que nós conhecemos vem dos sentidos, a partir dos sentidos é que nós conhecemos outras coisas, que nós não somos só sentido, né? Se nós fôssemos só sentidos, nós cairíamos na filosofia empirista, né? Positivista, que tem essa tendência de ver o homem só como sentido, né? Com os sentidos, né? Os sentidos externos, né? Visão, olfato, paladar, tato, né? Audição, são os sentidos externos. E os sentidos internos, nós formamos a partir daquilo que nós vemos, com os sentidos externos, nós formamos imagens, no nosso interior, né?
Ou seja, se eu estou diante de uma árvore, a visão, o sentido da visão só vê as cores. O sentido do tato vê a consistência, né? O sentido do olfato vê o cheiro da árvore, etc. Então, isso tudo é reunido no nosso interior, né? Por aquilo que Santo Tomás chama de sentido comum, né? Se pegam, então, todos os aspectos que nos vieram através de diversos sentidos, então, diversos aspectos, e no nosso interior se dá a reunião desses aspectos, formando a imagem da coisa, né? Aquilo que Santo Tomás chama de fantasma, a imagem da coisa. Isso é o sentido comum que faz, o sentido comum interno, né? Agora, os empiristas, então, pensam que o nosso conhecimento não passa disso, né? Mas como nós pretendemos ver ainda adiante, nós temos o intelecto. Intelecto agente, né? O intelecto passivo, ou possível, o potencial, né? Os nomes aqui mudam, mas se trata de uma mesma realidade, né? Nós temos então o intelecto. Por isso que nós podemos conhecer certas coisas que não são sensíveis, mas sempre a partir dos sentidos, né? Porque nós fazemos analogias com as coisas sensíveis. Aquilo que nós conhecemos de imaterial, nós conhecemos por uma certa analogia com as coisas sensíveis. Mas nós podemos conhecer essas coisas materiais, por quê? Porque o nosso conhecimento, as nossas faculdades não são só sensíveis, são também intelectuais. Então, tudo está dividido, né? A potência e o ato dividem o ente. Aí acrescenta a primeira tese. De tal modo que tudo que é ou será ato puro ou composto de potência e ato. Que o ato puro não é incontraditório. A potência pura, sim. Então, tudo que existe ou será mesclado de potência e ato, ou de ato e potência, eu prefiro colocar ato no começo, porque o ato, absolutamente falando, é sempre anterior, né? Ou será composto de ato e potência, ou será ato puro. O ato puro é possível. Nós temos que demonstrá-lo, né? Temos que demonstrá-lo, mas é possível que ele exista, né? Não é contraditório. O que não pode existir é potência pura, certo? Deus é ato puro. Deus é ato puro, mas nós agora estamos só esboçando inicialmente, não é, o que é Deus. Temos que chegar a Deus, provar a existência de um ato puro, né? Para aí depois conhecer melhor a Deus. Conhecendo como o grande desconhecido, nós vamos ver ainda, né? Eu tenho um livro, né, que é do Cardeal Journet, que ele diz, né, o título do livro é esse: Deus conhecido como desconhecido. Porque o ato puro é tão inteligível que nos cega, como o sol, que é tão luminoso que cega os olhos do morcego, né? Por que que nós não vemos claramente Deus, ou não podemos conhecer perfeitamente Deus? Por causa da sua extraordinária inteligibilidade. Nossos olhos estão para Deus como os olhos da coruja ou do morcego estão para o sol, né? Não é a deficiência do sol que causa a deficiência do conhecimento, mas a deficiência dos olhos
do morcego e da coruja, né? Que causa a deficiência do conhecimento do sol, da sensação do sol. Bem, nós estamos já 5 e 7, né? Eu gostaria de conversar, né, com vocês. Eu acho que a gente aprende muito conversando. Nós apresentamos nessa primeira tese. Há alguma dúvida com relação à primeira tese, algum complemento que vocês queiram fazer? É assim que o nosso conhecimento vai se sedimentando, né? Para saber se alguém está acompanhando, né, o raciocínio, ou se o expositor está sendo claro, né? E às vezes a culpa é do expositor, que não é tão claro. É sempre importante fazer o teste da expressão, né? Se quem está recebendo consegue expressar aquilo que recebeu, consegue expressar com propriedade aquilo que recebeu, então essa é a grande prova da compreensão. Padre, eu posso fazer uma pergunta? Hum? O senhor disse que o ato ele vem antes da potência. Isso é algo que me causa estranheza, porque assim, o que vai atualizar é uma potência da própria coisa. É impulsionada por um ato, né? Mas é um ato exterior àquela coisa. Por isso que eu não entendi o porquê que o ato vem antes da potência, sendo que é a potência da própria coisa que vai ser atualizada, né? Não é um ato anterior contida nela mesma. Eu falei, o ato é anterior à potência, absolutamente falando. Então, absolutamente falando, eu estou para além de todo o sistema, né, de toda a individualidade. É claro, se eu for considerar a individualidade, ela tem a potência, senão ela não se atualizaria. Mas, absolutamente falando, é só algo já em ato é que pode atualizar essa potência. Se fosse potência, só potência, não se atualizaria. É claro que, sob certa perspectiva, né? Sob certa perspectiva, nós podemos colocar em primeiro lugar a potência, mas absolutamente falando, não, né? Por isso é que nós vamos ver mais adiante, será necessário um ato puro no princípio de todas as coisas. Ou seja, se o princípio fosse potência, eternamente se manteria uma potência e não haveria É, mais nada. exatamente. Mas na minha cabeça faz mais sentido dizer que existia primeiro uma potência que se atualizou por si mesmo e não por algo externo. Uma potência que se atualiza por si mesma é uma contradição. Ela seria ato e potência ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Violaria o princípio de não contradição. É justamente por causa do princípio de não contradição que nós temos que colocar um ato puro no início, absolutamente falando. Nada pode estar ao mesmo tempo em ato e potência, sob o mesmo aspecto, né? Nós podemos dar exemplos. A árvore, por exemplo, vamos tomar a árvore, já que falamos dela, né? A árvore com relação à flor e ao fruto. Então, a árvore tem potência para produzir flor e fruto. Tem potência. Mas o que faz ela produzir flor e fruto de fato?
é algum ato que ela recebe. Além do ato que ela recebeu da outra árvore, né? Que a predispôs a sua organização, a sua substância como capaz de produzir, ela tem que receber alimento. Então, o alimento é uma coisa em ato. O alimento vai entrar na árvore e porque ela já tem algum um organismo, vamos dizer assim, que transforma o alimento em vigor, que vai produzir flor e fruto, né? Esse organismo que ela recebeu de outra árvore, e é por isso então que ela pode produzir flor e fruto. Tira o alimento dela, não produz, ela morre. Então, Padre Lírio, tudo aquilo que está em ato, ele precisa também de o que o Eduardo chamou de causa externa, né? Talvez seria uma Uhum. causa eficiente para se transformar em potência. Na verdade, transformar, não atualizar. Para se atualizar, toda potência que se atualiza só pode atualizar-se em função de um ato, que é anterior, logicamente anterior, tá certo? Se eu dissesse que a potência de alguma coisa se atualizaria por si mesma, eu estaria dizendo que o menos pode ser mais. O menos é mais ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ou seja, a potência seria ato ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, o que nos faz cair na contradição. E esse ato puro, primeiro, ele tem que ter todas as perfeições daquilo que ele atualizou, Ele tem que ter, no nível superior, né, todas as perfeições. mas porque, por exemplo, o ato primeiro originou, por exemplo, as coisas sensíveis, mas ele mesmo não é sensível, né? Ele atualizou, ele deu ato a seres, antes de tudo, a seres, a entes. Ente é aquilo que tem ser, né? Ele deu, ele atualizou entes. E nós vamos ver que ele é o sumo ente. E seria mais correto dizer que ele é o ser mesmo subsistente. Agora, se é sensível ou não é outra coisa. O ser sensível, nós vamos ver ainda, é uma limitação do ser. Então, se o ato puro é ato puro, não é limitado por nada, por nenhuma potência, ele pode dar ato, né? Ele pode dar ato, mas esses atos que ele dá são limitados por alguma essência, porque senão ele produziria um outro ato puro, e dois atos puros não podem existir, né? Ele só pode comunicar ser para uma essência limitada que constrange o ser, que limita o ser. Então, o modo de ser sensível é uma limitação do ser, certo? De modo análogo, seria mais ou menos o motor imóvel de Aristóteles, de modo que as coisas se movem a partir dele, mesmo ele sendo imóvel. Exato. Só que Santo Tomás vai muito além de Aristóteles, né? Aristóteles chegou ao motor imóvel e acho que ele chegou a ser uma coisa tão grande na cabeça dele que ele não falou mais disso. Ele só chegou e não parou ali. Escreveu uma página sobre o motor imóvel, certo? Agora, Tomás é que vai dar sequência e levando às últimas consequências aquilo que Aristóteles tinha colocado. Porque Aristóteles não colocou o motor imóvel como absoluto, porque para Aristóteles o mundo era eterno,
O motor imóvel está sempre condividindo a eternidade com a matéria. Ele está dando forma a todas as coisas. Está dando forma. Mas não dá o ser mesmo. Para Aristóteles, o motor imóvel é pura forma, que dá forma. E para Tomás de Aquino, o motor imóvel é puro ser, que é diferente. Mas só com esse conhecimento de ato puro e de motor imóvel, sem a revelação, a gente já consegue chegar na impossibilidade de haver dois deuses, dois atos puros. Isso é lógico, né? É uma coisa lógica, não precisa de revelação para entender isso, né? Dois atos puros, né, ou duas perfeições ilimitadas não poderiam existir, né? Porque a partir do momento que existe uma outra perfeição que se pretende limitada, ela teria que condividir algo com. Ou seja, ela teria que ter alguma perfeição para ser outra, ela teria que ter alguma perfeição que o outro não tem. E aí se destruiria a noção de perfeição ilimitada. Então, o Henrique está perguntando: dois deuses é contradição? Sim, é contradição. Dois, não aqueles deuses lá da Grécia, da Roma antiga, né? Aqueles deuses não eram a perfeição ilimitada. Aqueles deuses tinham uma maior perfeição do que nós, mas não era o ato puro, né? Agora, ato puro mesmo só pode haver um. Isso Aristóteles não chegou explicitamente a dizer, né? Mas é algo lógico, né? Algo lógico. E agora a pergunta do Eduardo é a seguinte, né? Nós poderíamos ter chegado aí sem a revelação cristã? Sim, poderíamos. Mas de fato nós tivemos, de fato, de direito poderíamos, porque é uma coisa racional. Mas de fato nós só chegamos a isso impulsionados pela revelação cristã. Nesse sentido, a revelação é nesse sentido que Etienne Gilson diz que a revelação aprimorou de fora, né? Claro, aprimorou as possibilidades da razão natural, né? Fez a razão natural andar mais longe, né? Por suas próprias pernas, é claro, mas sob um impulso externo. Padre, Sim. eu poderia definir o ato como a ação em movimento e a conclusão da potência? Porque movimento, tipo, pensando como física, movimento mesmo de continuidade no tempo. Olha, a questão, a noção de movimento aqui em filosofia não é exatamente a mesma noção de movimento em física. Noção de movimento em filosofia é passagem, né, da potência para o ato. Então, qualquer passagem da potência para o ato é movimento. Não precisa ser movimento local, né? Não precisa ser movimento qualitativo. Isso abrange toda passagem, não se reduz a movimento local. O movimento local é também uma passagem da potência para o ato, mas não se reduz a isso, né? Qualquer tipo de passagem de potência para ato, qualquer aquisição de uma nova perfeição é devido ao movimento. Vou ver aqui, Felipe. O tempo passou de potência a ato na criação. Olha, nós vamos. Espero que a gente possa ainda ver isso, né? Se a gente perseverar nos encontros. Mas o tempo em si mesmo, como uma grandeza autônoma, não existe. O que existe é o movimento. E o que é o tempo? O tempo é a contagem do movimento, a medida do movimento, segundo um antes e um depois.
Mas quem que pode contar o tempo? Só a consciência, que tem memória. E se ela não tivesse memória, ela não perceberia um antes e um depois. Se não tem antes, não tem depois. Então tem que ter memória, né? Tem que poder contar. O que existe mesmo em ré na coisa é o movimento, constante movimento. E nós medimos esse movimento segundo um antes e um depois, e então nós criamos a noção de tempo, que é uma noção consciencial ou mental, certo? Com fundamento em ré, mas o tempo como tal não existe em ré. Em ré é na coisa. Então Deus criou o ser finito, criou com o ser finito o movimento, né? E a partir do movimento é que nós contamos tempo. Então existem várias formas de tempo, não existe um tempo único, né? Existe o tempo cronológico que nós adotamos por convenção, né? Contar a partir do movimento da Terra em torno do Sol, ou da Terra também em torno do próprio eixo. Isso é uma convenção que nós criamos, né? Depois existe o tempo psicológico também. O tempo psicológico varia muito. Eu posso, por exemplo, ficar diante de um filme 2 horas, mas porque eu fiquei tão envolvido com o filme, eu não vejo o tempo passar, o tempo psicológico. Porque não há movimento na minha mente. Não há movimento como de ordinário há, né? Então eu estou fixado naquilo, é como se tivesse passado só 5 minutos. Eu fiquei ali 2 horas, o tempo cronológico. Então varia. É é uma coisa que eu estou esperando muito, né? Uma coisa que eu estou esperando nunca chega. Tem a sensação de que nunca chega. Por quê? Porque eu estou em movimento contínuo em direção ao dia, né? À hora, etc. Isso me dá a sensação de que está passando muito tempo, certo? Vamos ver aqui Agostinho discute tudo isso nas Confissões. Sim, sim. O que existe é só o presente, né? E Agostinho nas Confissões vai dizer que o passado é o presente do passado e o futuro é o presente do futuro. Por quê? Porque passado e futuro só existe na consciência, na mens, na alma, tá certo? Agora, no mundo, o que existe é só o presente, é só o presente. Porque não existe tempo, né? Existe só o presente. Presente sozinho não é tempo. Nós é que criamos o tempo, vamos dizer assim, a partir da nossa capacidade de memorizar e de contar. Ô, padre, se me permite, que acho que a gente está no final, uma questão Hum, mais de curiosidade, de história da filosofia, que, tipo, essa questão de tempo foi bastante, digamos, na ciência, bastante, digamos, transformada na relatividade de Einstein. Antes disso, era, reinava, de certo modo, a física newtoniana. Aí, voltando lá para o início de Newton, não cheguei a ler o próprio princípio dele, mas por terceiros eu ouvi falar que, tipo assim, Newton teria afirmado que, acho que o espaço e o tempo eram absolutos. Não sim, sei se sim. chegava nesse sentido filosófico, e se Não, chegasse, e era um se che... sentido, não era propriamente filosófico, porque a filosofia já sabia que o tempo não existe em ré. Mas Newton pensava que, que o tempo fosse algo absoluto, como o espaço também, né? Sim, mas Pensava. eu E queria saber hoje, se... sim, Desculpa, pode falar. Ah, na história da filosofia, com houve, tipo assim, na parte, sei lá, digamos, jesuítas ou dominicanos, chegou a ter esse, digamos, esse combate, entre aspas, contra essa ideia do espaço e tempo absoluto. E então, quando veio Einstein,
a igreja, de certo modo, a filosofia católica recebeu de braços abertos essa relatividade de Einstein. Assim, eu não saberia dizer se existiram autores que trataram dessa questão em confronto com Newton, né? Isso eu desconheço, mas é uma questão importante aí, e vale a pena pesquisar, né? O fato é que a ciência atual está muito afinada com a concepção de tempo que Agostinho já tinha alcançado, que Aristóteles já tinha alcançado de alguma forma, né? Aristóteles sempre falou que o tempo é a medida do movimento. Eu estou com um livro aqui do Carlo Rovelli, que é um físico de expressão mundial, ele é italiano, mas dá aula nos Estados Unidos e é considerado uma espécie de novo Einstein. Então, ele tem um livro sobre o tempo e ele fala, né, que o tempo em si não existe, né? Até mesmo no plano da ciência física, o tempo é diverso. Por exemplo, ele fala lá que o tempo no, no no nível do mar, ele corre mais devagar por causa da gravidade que causa lentidão no movimento. Então, tudo é mais devagar. O relógio é mais devagar, né? O nosso pensamento é mais devagar. Nós não percebemos isso porque estamos dentro, né? Tudo é mais devagar. Tudo que é temporal é mais devagar por causa do peso da gravidade. No alto de uma montanha, né, uma montanha muito alta, o tempo passa mais rápido, né? É diferença mínima, mas passa mais rápido. O relógio anda mais depressa. Por quê? Porque ali a gravidade já não exerce, a gravidade da Terra não exerce a pressão que exerce no nível do mar. Ali, então, o movimento é mais leve, podemos dizer assim, né? Mais ágil, e assim o tempo passa mais depressa. Em comparação, né? Em compa A gente percebe que um passa mais devagar, o outro passa mais depressa, mas é um comparado com o outro, porque quando a gente está no sistema, a gente não tem como perceber isso dentro do mesmo sistema, né? É por isso também que tem que ajustar os satélites, né? Que controla as horas, etc. De vez em quando tem que fazer um ajuste, né? Ok, mais alguém? Então nós vamos encerrar, né, o nosso encontro de hoje. Obrigado pela presença. Se a gente perseverar, a gente vai ainda ter a oportunidade de discutir muita coisa. Obrigado e até mais. Até o próximo sábado.